Bom dia, minha turminha do segundo ano. Bom dia, família. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, estejam realizando as atividades. Eu espero também que vocês tenham aproveitado a semana do recesso para descansar, para brincar, se divertirem e voltarem com todo o fervor. Eu trouxe hoje para vocês essa frase que diz assim: sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Cada um de vocês é para mim uma sementinha que eu estou plantando em um caminho cheio de alegria, de conquistas, de educação, de afeto e principalmente de amor. Vocês são as minhas sementinhas e eu pretendo cuidar muito bem de vocês. Eu cuido daqui e a família de vocês vai cuidar daí, dando amor, carinho, ajudando a fazer as atividades. Nós agora temos uma forma diferente. Não será mais pelos grupos do WhatsApp, serão agora somente pela plataforma. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de estar mais pertinho de vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula. Prepare o seu material, pegue o seu livro de língua portuguesa, que hoje nós vamos iniciar mais uma etapa. Nós vamos passar para o próximo capítulo do nosso livro. Vamos lá? Abram o livro de vocês na página 90. Neste capítulo novo, nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. Vocês gostam de histórias em quadrinhos? Eu adoro. Se nós estivéssemos na escola, eu iria levar várias histórias em quadrinhos para vocês realizarem a leitura. Mas como vocês estão em casa, vocês irão ler as histórias em quadrinho presentes no livro de vocês. Olha que legal! Nesta unidade, nós vamos aprender muitas coisas legais. Nós vamos participar de atividades orais, em que você vai fazer a leitura aí da sua casa, junto com a sua família, e sempre que você quiser, você pode me mandar um vídeo aqui na plataforma para eu ouvir a sua leitura. Nós vamos fazer interpretação de histórias em quadrinhos, vamos produzir balões de fala. Vocês sabiam que nas histórias em quadrinhos, esses balões, eles representam a fala dos personagens? Sabiam disso? Nós vamos aprender também sobre os sinais de pontuação, que nós já havíamos falado nas aulas passadas, mas vamos continuar estudando, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Vamos aprender também sobre o uso da letra L. Vocês sabiam que a letra L ela é parecida com a letra R e com a letra H no sentido de que elas se intrometem no meio das palavras? Pois quando a letra L entra no meio de uma palavra, o som da palavra muda e ela pode ficar tanto no meio quanto no final da palavra. E tudo isso nós vamos aprender nesse capítulo. Sobre os sinais de pontuação, nós já havíamos falado nas aulas anteriores. Vocês ainda lembram? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, travessão. Todos esses pontos vocês vão aprender ainda mais e vão utilizar também para produzir alguns textinhos. Mas agora, vamos observar essas páginas 90 e 91. O que será que esta criança está fazendo? Ele está fazendo o quê? Está lendo histórias em quadrinhos. Vocês têm alguma história em quadrinho para ler? Eu vou colocar aqui na plataforma, na próxima aula, algumas histórias em quadrinhos para vocês também poderem ler. Há muitos jeitos de registrarmos histórias. Por exemplo, o menino da cena ele está lendo uma história em quadrinho de um livro. Mas tem histórias em quadrinhos também que você pode ver na internet, na televisão. Tem histórias em quadrinhos no nosso livro. Você já leu histórias semelhantes à do menino? Volte aí na página 90. Veja qual é a história que ele está lendo. Eu acho que é uma história que fala de super-heróis. Vocês gostam de assistir filme de super-heróis? Eu gosto.
Então, pelas imagens, nós podemos perceber qual é o tipo de história em quadrinho que ele está lendo. Essas questões que estão circuladas, você não vai precisar copiar ela no caderno, não. Você vai ler e conversar com a sua família, com quem está lhe ajudando sobre essas questões. Converse com os colegas sobre o tipo de história que você mais gosta de ler. Como nós não podemos conversar com os nossos colegas, você vai conversar com a sua família. Pergunte para quem está do seu lado qual historinha ele gosta de ler. Vamos lá? Mudar para a página 92. Na página 92, nós vamos continuar falando sobre histórias em quadrinhos. A seguir, você vai conhecer uma história em quadrinhos sobre um segredo. Vocês sabem o que é segredo? Vocês sabem guardar segredo? Será que o segredo pode ser contado? O que pode acontecer se um segredo for espalhado? Eita, eu sei guardar segredo. Eu espero que vocês saibam também. Para descobrir o que aconteceu com o segredo, tente ler sozinho essa história em quadrinhos. Se precisar de ajuda, peça a alguém da sua família para ler. Eu quero que você leia aí na sua casa e me mande um vídeo da sua leitura. Mas eu também vou fazer a leitura com vocês. Mas antes, vamos relembrar o que é história em quadrinho. Vocês sabem por que o nome é Histórias em Quadrinhos? Observem essa imagem. Essa história ela está dividida em vários quadrinhos. Quantos quadrinhos aparecem aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos são chamadas assim porque elas são desenhos mais textos dentro de quadrinhos. E dentro desses textos, aliás, os textos, eles ficam dentro de balões. E esses balões representam a fala de cada um dos personagens. Vamos lá, ler a história em quadrinho. O Menino Maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo, meu. Mas não espalha. Bis, 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 bis. Ha, 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 ha. Tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. E aí falou no ouvido da Julieta. Bzz, 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 bzz. Uau! Mas não espalha, hein? Carol, não imagino o que eu tenho para contar. Bzz, bzz, bzz. Contou o segredo. Ha, 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 ha. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Bzz, bzz, bzz. E ela contou para o maluquinho. Ha, ha, ha. Espera só eu contar essa pro Juninho. Epa! E aí, minha gente, o que aconteceu? Quem foi a primeira pessoa que contou o segredo? Foi o menino maluquinho. E o segredo voltou para ele. E ele estava aí o quê? O que você entendeu dessa história? Ele estava todo satisfeito. Ele ia contar o segredo pro Juninho. Aí ele disse, epa! Ele lembrou que o segredo ele tinha contado. Então, será que o Juninho tinha conseguido guardar o segredo do maluquinho? Não conseguiu. Essa história em quadrinho ela foi escrita pelo autor Ziraldo. Ziraldo é um dos autores que tem o nome da nossa sala também. Lembram que nas salas tem o nome de autores? Então, o Ziraldo ele é um autor muito famoso. Foi ele quem criou o Menino Maluquinho. Ele tem várias outras histórias também, que aparece o Menino Maluquinho. Ele tem a Turma do Saci Pererê. Ele também criou o Bichinho da Maçã. Então, o Ziraldo é um autor que fala muito sobre isso, sobre histórias em quadrinhos. Virando a página, na página 94, nós vamos fazer a interpretação da história em quadrinhos. Primeira questão. De quem era o segredo e o que aconteceu na história? Você vai voltar lá no texto e vai ver. O segredo era de quem? Era do menino maluquinho. Mas o que foi que aconteceu com o segredo dele? Foi espalhado. Na segunda questão, quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Você vai voltar lá no texto e ver para quem foi que ele contou primeiro. 3. Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho fez ao amigo. O que foi que o Maluquinho pediu? Que não era para ele contar o segredo para ninguém. Questão número 4. O amigo atendeu o pedido? E aí? Você acha que sim ou que não? 5. Observe outra vez o quadrinho e releia o balão de fala. Bzz, 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 bzz.
O que significa esse som? Então, você vai escrever o que significa esse som. Voltando, aliás, passando para a próxima página. Página 95. A expressão aparece várias vezes na história, quando um personagem conta algo para outro. Complete a sequência com o nome dos personagens. Então, primeiro, o maluquinho contou para quem? Você vai olhar lá, ele contou para o Juninho. O Juninho contou para quem? Contou para a Julieta. E a Julieta contou para quem? Para a Carol. E a Carol contou para quem? Voltou para o maluquinho. Então, você vai escrever o nome de cada um dos personagens de acordo com a sequência que a história foi escrita. O maluquinho contou para uma pessoa, que contou para outra, que contou para outra, até que voltou para ele mesmo. 6. Observe a expressão do rosto de maluquinho no último quadrinho da história. O que ele percebeu? Você vai conversar com a sua família. Quando ele diz, epa, ele percebeu o quê? Quando a Carol contou para ele. Então, ele percebeu que o segredo dele havia sido descoberto. 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque um X nas expressões de fala que indicam isso. E em qual parte da história fala que demonstra que o que ele estava contando era engraçado? Será que é o ps, 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 ps? Será que é o epa? Hein? Ha, ha, ha. Uau ou hi, hi, hi. Qual dessas expressões indicam o som de sorriso, som de algo engraçado? Virando a folha, na questão número 8, diz o seguinte: releia os quadrinhos e responda por que as palavras uau e epa estão escritas com letras bem grandes. Marque um X no quadrinho com a resposta correta. Epa! Uau! Além de estarem escritos com a letra maior, letra caixa alta, tem um sinal de pontuação aí. Quem sabe o nome dele? Responda aí. É o sinal de exclamação, o ponto de exclamação. Então, elas estão indicando o quê? Será que foi um som baixo? Será que foi um som alto? Ou será que foi um sussurro? Quando ele diz, epa! Você vai marcar qual é a alternativa correta. 9. No início da história, Maluquinho pede a Juninho que não espalhe o segredo. Letra A. Releia o quadrinho e veja o que ele fala para a Carol no final. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. O menino Maluquinho se interessa em saber o segredo? O que demonstra existir ou não esse interesse? Então, observando a imagem, como nós podemos perceber que o maluquinho estava interessado? Será que ele fez uma cara de quem não estava interessado? Ou será que a cara dele foi de quem estava interessado? Você vai escrever. Próxima questão, na próxima página. 10, nossa última questão. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinhos lida é feita para quê? Para divertir o leitor? Leitor somos nós que lemos a história. Para dar instruções? Lembram que o texto que dá instruções é o texto instrucional ou receita. Para informar sobre um assunto, será que a história em quadrinho é um texto informativo? Nós estamos sendo informados sobre algo ou para contar uma história? Hein? Você pode marcar mais de uma alternativa correta. Depois de ler a história em quadrinhos, converse com a sua família. O que acontece quando uma pessoa espalha o segredo da outra? Hein? Será que é certo espalhar segredo? Eu acho que não. Então, quando nós dizemos a expressão guardar segredo, é porque alguém confia algo a nós e nós ficamos, de boquinha calada. É muito bom guardar segredo. É um sinal de amizade, de respeito, combinado? Então, faça a sua atividade com capricho, com atenção e até amanhã.